Ok, então vamos dar uma olhadinha aqui nos procedimentos que permitem a gente monitorar o progresso dos projetos de qualificação que a gente está desenvolvendo, certo? Para isso, olha, todas as rotinas automáticas que existem no Versa, elas estão acessíveis nessa opção do menu aqui, utilitários, procedimentos. E aí, como tem um monte aqui, estão me ouvindo? Sim, tô sim. Ok, deu uma palhinha aqui. É. Então, o acesso aos procedimentos está aqui no menu, no utilitários, procedimentos. E aí vai abrir essa janela, certo? Que tem a lista de todos os procedimentos cadastrados no Versa. Tem duas formas de buscar, né? Eles estão classificados por categoria, tá certo? Então, no caso aqui, nós estamos com os procedimentos de qualificação, tá certo? A outra opção para encontrar é por um pedaço do nome. Então, por exemplo, se você lembra que o procedimento tem NM no nome, você pode vir aqui, manda buscar procedimento que tem NM no nome e ele vai encontrar só esses três, porque são os únicos que tem o código da Nextmove no nome, certo? Então, essa é a forma de localizar, tá certo? Aí o que acontece? A gente tem, por enquanto, aqui 2 procedimentos para saúde ocupacional e um para o projeto de outsourcing, né? Esse último que está aqui por operador, na verdade, é o que a gente usa só na hora de entregar, né? Para saber quem fez quantas abordagens, certo? Então, o que acontece? Eu vou mandar só para usar aqui. No caso, eu vou selecionar aqui, clicar no botão executar, tá certo? E aí ele me traz aqui, olha, desde o início do projeto, a gente já, quer dizer, vocês já trabalharam aqui em 240 empresas, né? Aí, pelos tipos dos contatos, né, que a gente colocou lá, o procedimento extrai aqui a que número do lote pertence, tá vendo? Até 31/1 foi lote 1. Aqui a gente tem o lote 2, começou no dia 5/2, terminou no dia 29, dia 5/3 começou o lote 3, certo? E para cada empresa aqui, na verdade, ele vai buscar o último contato que foi lançado, né? O mais recente, que pela nossa lógica, né? A gente vai começando a etapa, marca o final. Começa a etapa, marca o final. Então, é sempre o último contato que foi lançado, na verdade, que permite saber até onde que a gente chegou com cada empresa, né? Que é a informação que a gente precisa para que a gente saiba quem fez quantas e para saber quanto que tem que faturar do cliente, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, serve aqui para a gente saber, por exemplo, em quantas que a gente anda. Então, por exemplo, se eu filtrar agora aqui o lote 3, ó, tá vendo? Dá para ver aqui que vocês já trabalharam em 65, né? Tá certo? E se eu mandar ordenar aqui, de repente, pelo máximo do tipo, né? Então dá para ver aqui, olha, que vocês têm aqui 23 nesse instante que foi concluída a etapa 2, tá certo? E o restante ficou na etapa 1, certo? Esses que estão com cadastro ok na etapa 1, como o mês ainda não terminou, obviamente vocês ainda podem trabalhar e fazer avançar de etapa, tá certo? Mas é uma forma aí da gente saber, né, do total do que a gente precisa alcançar, né, ter uma visão do número de empresas, certo? Deu para entender? Eu sim. Sim, sim. Ok. Aqui, outra forma de fazer aqui, por exemplo, você pode aqui mandar ordenar pelo responsável, né, tá certo? E aí você pode ver o que você já fez, o que não fez, tá certo? Né? Essa é, então, eu vou ainda, ao longo do mês, montar um procedimento semelhante para o projeto de outsourcing. Tá feito.
Os outros procedimentos, eles dão uma visão mais detalhada do que foi que aconteceu em cada empresa, ok? Então, só para a gente ter aqui, por exemplo, avaliação da saúde ocupacional, né? Esse aqui, como a gente marcou os candidatos por lote, né? Eu fiz o procedimento por lote. Então, aqui está escrito para um lote X, né? Eu vou mandar executar aqui e vou pedir aqui, por exemplo, do lote 2, que já está fechado, certo? Então, aqui ele vai rodar, na verdade, duas consultas. Ele vai me trazer um mapa, já terminou aí, de todos os contatos que foram feitos, e depois vai totalizar o número de contatos, ok? Então, o que acontece aqui no total, vamos olhar ele primeiro aqui, tá certo? A gente tem aqui o número de contatos, o total, né, do tipo etapa 1 iniciada, foram 93, tá certo? Aí tem lançado 20 que deu falha, 80 que deu ok, certo? Então aqui, né, a gente não foi atrás, mas na verdade tem algumas empresas provavelmente que tem mais de um contato lançado, porque 20 mais 80 dá 100, tá certo? Você começou 93 na primeira etapa, eu não sei por quê, teria que analisar, tá certo? Possivelmente é outra explicação, mas tem 100 finalizações da etapa 1, tá certo? Aí a gente tem a etapa 2, né? 79 iniciados, dos quais deu 51 ok, né? E aí a gente tem aqui a etapa 3, né? Abordou 50, né? Então, esse é o número total de contatos, tá certo? Aí, nesse outro, essa é, na verdade, a totalização desse mapa aqui, tá certo? Esse mapa aqui, na verdade, a gente tem para cada empresa que faz parte do lote, a contagem do número de contatos que foram lançados, tá certo? Então, por exemplo, essa primeira aqui, ela falhou na etapa 1, tá certo? Então, ela só tem lançado aqui o que foi iniciado e o que falhou, tá certo? Então, por exemplo, né, essa empresa aqui, né, a gente tem um contato que está marcando que foi falha, mas não foi lançado o início da etapa, porque, na verdade, de alguma forma, está errado em relação ao que a gente combinou. Vamos só conferir isso aqui. Vou pegar o código da empresa e vou mandar abrir essa empresa aqui para a gente dar uma olhada. Tá vendo? Tem lançado o candidato e a falha, mas não tem o início da etapa 1. Tá? Assim, o procedimento, de fato, está gerando as informações corretas, né? Então, se eu quiser agora, por exemplo, né, revisar essas empresas desse lote, por exemplo, as que não foi iniciada a etapa 1, eu só mando filtrar aqui o que está vazio, ó, tá vendo? O que acontece? Tem 6 empresas que aconteceu esse tipo de erro, que ficou faltando o início da etapa 1, tá certo? Aí a gente tem marcado aqui 3 delas deu falha, as outras 3, né, a gente tem alguma coisa, tá certo? Todas elas têm candidato, e aqui a gente tem os registros de entrega, né, são o número de pessoas, né, que a gente marcou para entregar, certo? Mas mostra aí que tem digamos, uma inconsistência nos dados, né? E esse mesmo tipo de análise, né, nós podemos fazer aqui usando a mesma lógica para todos os outros contatos. Então, por exemplo, a gente sabe que na primeira etapa aqui, né, os que deram ok e passam para a segunda etapa, certo? Então, eu posso agora, por exemplo, filtrar aqui a etapa 1 como ok, tá certo? E ver na etapa 2 como é que está marcado o início, certo? Então, aqui, por exemplo, ordenar, olha, tá vendo? Tem uma empresa só que foi dada como ok na etapa 1, mas que na etapa 2 está faltando o contato, né?
Então, se quiser conferir aqui, vamos olhar na empresa. Ó, tá aqui, tá vendo? De fato, não é um erro grave, né? Por isso que a gente não foi a fundo nisso enquanto vocês não pegaram o jeito da coisa, tá certo? Principalmente porque nesse caso aqui vocês conseguiram avançar para a etapa seguinte. Então, quando a gente vai para aquele critério de olhar para o último contato que foi lançado, se faltou um no meio do processo, isso não atrapalha para a gente entregar, tá certo? Mas isso pode atrapalhar no durante, né? Porque eventualmente ao esquecer algum contato, vocês acabam deixando de trabalhar alguma empresa que poderia estar ainda sendo trabalhada, né? Só para a gente ver isso na prática, eu vou rodar o procedimento de novo agora com o lote 3, que está em andamento. Então, ó, aqui a gente tem as 97 empresas que estão marcadas como sendo parte do lote. E aí, óbvio, como ainda não terminou, tá certo? Se a gente pegar aqui o que está em branco, como não foi iniciado, que não tem lançado o início da etapa, nossa, tem 13 empresas, tá certo? Mas tem uma, por exemplo, que já está marcada como falha, certo? Então, essa daqui, na verdade, ela já foi iniciada, mas não deu certo. Então, ó, essa empresa, ó, tá vendo? Candidato e falha, certo? Eu vou passar o código para você corrigir depois, Fabi, tá? Beleza. Passei no WhatsApp. Ok? O que acontece aqui, a gente pode, da mesma forma, por exemplo, etapa 1 iniciada. O que está em branco aqui ainda? Tem essas 13 empresas que faltam, tá certo? Aí eu tenho aqui etapa 2 iniciada, certo? Então, vocês podem ir criando filtros aqui para saber, olha, o que iniciou a etapa 2 e ainda está em branco, por exemplo, a conclusão, tá certo? E aí dá para ir olhando. Se vocês acharem ruim de filtrar aqui também, lembrem que vocês podem pegar essa tabelinha aqui, copiar e colar provisoriamente numa planilha no Excel, no PC de vocês e aí reordenar ou fazer, né, do jeito que vocês quiserem. Eu vou fazer isso aqui só para a gente exemplificar, certo? Dei um copy, vou colar no Excel e agora vou compartilhar a minha planilha aqui. Aqui, por exemplo, no Excel, acho que isso é uma coisa que facilita para analisar. A gente pode colocar o tipo do contato em pé e aí formatar para ficar assim, mais estreitinho. Aí a gente consegue olhar de uma forma mais detalhada para cada empresa, certo? Aí pode, por exemplo, ainda gelar aqui o título. E aí a gente navega na planilha aqui e dá para saber, por exemplo, sei lá, olhar aqui nessa etapa 3 iniciada, certo? Então, eu mandar, por exemplo, aqui, ordenar por essa planilha, etapa 3 iniciada. Aí, ó, todas que a etapa 3 foi iniciada, estão marcadas aqui, 24, certo? Para você pegar a mesma planilha e mandar ordenar por o que está iniciado e o que está com a pesquisa concluída, né? Então, a gente vê aqui que a gente tem até o momento só meia dúzia, tá certo? Agora, dessas outras que ainda não começou a etapa 3, tem que olhar, certo?
quais que dá para começar ainda, né? Obviamente, todas que a gente conseguiu na etapa 2 dar ok, certo? Mas na etapa 2, então, por exemplo, essa empresa dá para ir para a etapa 3. Essas que deu falha, não dá, tá certo? Então, a gente pode começar aqui ordenando pela falha, na etapa 1. Falha, né? E aí olhar para os demais aqui, né? Como é que está a situação de cada um, né? Então, a gente vê aqui que tem, olha, tem um bloco aqui de empresas que a gente viu antes, né? Que ainda não foram trabalhadas, certo? Uma coisa interessante é observar, né, que o número de empresas aqui que estão inativas nesse lote está maior do que no mês anterior, certo? Provavelmente pela forma como as empresas foram selecionadas, né? E deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, essa é de saúde ocupacional. E aí a gente tem, para a gente fechar aqui, uma coisa parecida já disponível para o caso da qualificação do outsourcing, certo? Aqui, a avaliação de contatos do projeto de outsourcing. Se mandar executar aqui, ele vai ter aqui um mapa semelhante, só que com os contatos do tipo correspondente. Como os candidatos aqui não têm marcação de lote, pelo menos até o momento, né? Então, tá tudo junto. Então, assim, vocês já selecionaram 71, né? Lembrem que nós vamos trabalhar mais de 80, né? Então, eu recomendo aí que vocês completem isso, né? Sei lá, vai até 90, 90 e poucas, para a gente poder jogar algumas fora depois, em caso de erro e insucesso, né? Para poder ter mais chance de fazer pesquisa, né? E aqui, da mesma forma, né? É a mesma lógica, né? O que já foi confirmado, o que foi dado como inativo, o que foi iniciado, certo? Então, sei lá, se a gente quiser ver aqui, sei lá, sempre, quiser até verificar, né? Só uma espiadinha aqui. Ó, tá vendo? Essa empresa terminou na etapa 1 e tem a Selene aqui, certo? Então, a gente tem aqui a mesma lógica, né? E na medida que vocês forem avançando nas outras etapas, né? Esse mapa de contatos, ele vai indicar também as etapas seguintes, tá? Ou pelo menos deveria aparecer. Se não aparecer, vocês avisam que, nesse caso, deve ter algum errinho na construção do procedimento, tá bom? Então, por aqui dá para ir analisando, né? Sem ter que ficar olhando para os dados de cadastro, né? Essa que é a diferença, né? Quando a gente olha para a empresa na ficha dela, e todos os dados de cadastro aí para a gente, entre aspas, atrapalhar a nossa análise, né? Aqui só tem a marcação que a gente fez dos tipos dos contatos, né? E é porque a gente tem aqui, na verdade, um contato desse tipo, né? Quando a gente olhou aqui o da saúde ocupacional, né? Que já tem mais coisas lançadas, né? Aqui, por exemplo, aqui, tá vendo? Aqui tem o número 2, significa o quê? Que nessa empresa foram lançados 2 contatos do tipo cadastro ok, provavelmente porque vocês identificaram 2 pessoas nessa empresa, tá certo? Pode ter caso de 3, de 4, né? Certo? Então, esses são os procedimentos que a gente tem, né? Se vocês tiverem alguma ideia, sugestão de algum outro tipo de análise que possa facilitar a checagem de vocês podem sugerir e a gente monta.